Capricornianos, tudo bem? Vamos aí para mais uma leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, não tem como ressoar com todos, tá bom? Peguem aquilo que fizer mais sentido para vocês. Se vocês quiserem uma leitura especialmente para a tua energia, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo meu contato para o agendamento de consultas particulares, tá bom? E é isso. Se você é novo por aqui, Capricórnio, já te convido a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário. Isso é muito importante para a energia de troca do canal, tá bom? Eu vou estar iniciando aqui a leitura de vocês com o oráculo dos anjos e ancestrais. Vamos lá. O que vem aqui na energia dos capricornianos? Vai cair ou não vai cair? A flecha. Cerque-se de energia protetora. Tá. Tem uma coisa aqui que eu já tô percebendo na energia de vocês, que é o seguinte. Vocês estão meio que assim, parece que um pouco apreensivos. Pode ser que algumas coisas esquisitas estejam acontecendo aqui na energia de vocês. E aí pode ser que vocês estejam, sim, sofrendo alguns ataques espirituais, tá? Eu sinto uma ansiedade, um medo, um aperto no peito. Só que aqui, pelo que eu tô entendendo, não é necessariamente como se fosse uma coisa ruim, tá? Parece que para alguns de vocês nem necessariamente é uma coisa de ataque espiritual. Para alguns pode ser sim, tá? Para outros o que eu tô sentindo é como se fosse mais a tua ansiedade, a tua apreensão, porque tem alguma coisa que você precisa se movimentar para fazer aqui. E é como se o seu subconsciente só encontrou essa maneira de se comunicar com você. Parece meio engraçado, mas engraçado no bom sentido, né? Mas é sobre isso, pelo que eu tô sentindo. Essa carta de proteção parece que tá pedindo, é como se fosse um chamado para vocês, que é o momento de ampliar alguma coisa que vocês já sabem. Tanto para se proteger, mas também num quesito de autodescoberta, de autoconhecimento. E isso vem sim da mediunidade de vocês, da espiritualidade de vocês. Então, meio que assim, nossa, eu tô apreensivo, será que eu tô sofrendo algum tipo de ataque espiritual? É meio que assim, presta atenção se realmente tem a ver com isso, ou tem a ver mais aqui com um chamado de que tá na hora de você subir um degrau aqui, de algum tipo de conhecimento. Será que você já não está pronto, preparado o suficiente aqui para conseguir se proteger de forma mais individual? Claro que a gente sempre pode contar com a ajuda de outras pessoas e muitas vezes a gente precisa mesmo de ajuda de outras pessoas, ainda mais quando se trata de proteção espiritual. Mas aqui eu tô sentindo que é como se assim, tá, você pode buscar um auxílio, um suporte, mas tem coisa aqui que você já sabe fazer e você meio que tá deixando isso daqui de lado. Tem conhecimento aqui mais a fundo na energia de vocês. E eu acho que o foco agora é sobre isso, vocês ampliarem um conhecimento, uma sabedoria que vocês já sabem, mas trazer isso para uma forma consciente, tá? Então pode ser que esteja de fato acontecendo algumas coisas esquisitas, até mesmo dentro da sua casa, mas não é como se fosse uma coisa ruim aqui, eu não estou sentindo isso. Me veio essa coisa de ataque espiritual, mas pode ser que seja essa a percepção que vocês estão tendo. De tipo assim, nossa, será que isso aqui não é ataque espiritual? Será que isso aqui não é uma coisa ruim que está acontecendo, que tem na minha casa, ou que eu estou sentindo? E não é. Para a maioria de vocês, isso daqui não tem nada a ver com uma coisa ruim. É a ansiedade de vocês que, por ter um medo de se aprofundar na mediunidade, na espiritualidade de vocês, que está ocasionando isso. Então, vocês levam a visão para uma coisa negativa. Então, sei lá, vi uma coisa se mexendo, ou vi uma coisa assim, meio que normalmente não aconteceria. Ah, isso daqui é uma coisa ruim, isso aqui é, sei lá, um espírito obsessor, sei lá. O que é isso aqui? Mas não é.
Às vezes é muito mais a espiritualidade de vocês tentando se comunicar, tentando aqui fazer um diálogo com vocês e vocês com medo, vocês recuando. Então é meio que assim, tá na hora de vocês ultrapassarem esse medo aqui, tá? E no fundo do deck, a lua. Anote as mensagens intuitivas. Exatamente. Ó, anjo guardião, você não está sozinho. É sobre isso, Capricórnio. Vocês estão aqui, como que eu posso dizer? Aflorando um sexto sentido de vocês. E é como se assim, é comunicação isso daqui. É a espiritualidade de vocês tentando se comunicar. Não é alerta, não é tipo assim, para vocês ficarem com medo, amedrontados. Eu sinto que é como se vocês tivessem criado algum tipo de bloqueio sobre isso por causa de alguma visão que vocês aprenderam. Essa coisa meio, né, querendo ou não, cristã. De que o espiritual, é ruim, blá, blá, blá. Ou que tudo se resume a uma coisa do demônio. Não. Vocês aqui parece que têm um poder. Esse chamado tem a ver com aflorar ainda mais um poder que ficou adormecido em você por conta de algumas crenças aqui. O que vem aqui na energia dos capricornianos? Com o baralho cigano. A casa. O navio. A lua. Tem duas coisas aqui que eu tô vendo. Vamos aos poucos. Primeiro, de fato, vocês são algum tipo de âncora até mesmo para outras pessoas. E aí, quando eu falo isso, não tô falando que você trabalha com alguma coisa que ajude outras pessoas. Pode ser que alguns de vocês, sim, mas pode ser que, por exemplo, você puxe muito pessoas que venham desabafar com você, que venham compartilhar coisas íntimas com você, e você traz essa questão de dar um suporte, de dar um conforto para alguém, para um grupo de pessoas, para amigos, para familiares, enfim. Então, com essa carta da casa, eu vejo como se vocês fossem aqui um fecho de luz, tá? Principalmente para as pessoas mais próximas de vocês. Para outros, o que eu estava falando, essa questão do ambiente de vocês, a casa principalmente mesmo. É como se tivessem acontecendo algumas coisas esquisitas na casa de vocês. Eu vou clarificar depois com o tarô, mas eu não tô sentindo como se fosse uma coisa ruim aqui. Para outros, tem muito uma coisa de vocês voltarem para casa. E aí eu tô falando mesmo de viagens. Aqui tem um chamado para vocês se reconectarem, tá? Com o ambiente de vocês. E aí, sim, eu posso estar falando da casa que vocês vivem, e para outros eu tô falando de uma coisa de viagens. Algum lugar, alguma cidade ou até mesmo um país que tenha a ver aqui com essa questão espiritual. Mais uma. Mas eu tô vendo a maioria de vocês aqui precisando fazer uma transição. E sim, essa transição ela pode vir aqui com uma viagem. Os lírios. Mais uma. E a carta. Tá. Essa transição aqui, ela vai meio que mexer com algumas estruturas, exatamente.
a árvore aqui. Vai mexer com algumas estruturas que vocês achavam que tinha, que tava assim muito bem enraizado dentro de você, tá? Então, essa questão espiritual de você achar que tipo assim, tá, eu até tenho consciência de algumas coisas espirituais, eu até estudo algumas coisas e blá blá blá, mas isso aqui vai muito mais profundo, isso aqui vai muito mais a fundo dentro de vocês. Então, por isso que eu tô falando, vai sim mexer com uma coisa que você já tinha muito bem estabelecido. Porque aqui me fala muito de um novo caminho que a tua espiritualidade está trazendo. É como se fosse assim, não tem mais do que atrasar esse processo, ainda mais por uma coisa que você já vem atrasando aí há 5 anos. Parece que assim, deu, sabe? De adiar algumas coisas, adiar alguns processos. Então eu sinto com essa carta da árvore que assim, tudo que você tinha muito bem estabelecido vai ter ali uma coisa de remexer. E para muitos de vocês isso vem com algum tipo, sim, de mensagem, tá? Pode ser essa mensagem aqui para alguns de vocês, pode ser espiritualidade, esses sinais aí, essas coisas esquisitas que vocês estão sentindo e presenciando. Para outros eu sinto que é meio que assim, essa carta aqui da carta me vem muito uma coisa de vocês escrevendo uma finalização. E aí eu falo escrevendo mesmo, tá? Não tô. Aqui é como se. Mensagem mesmo, mensagem de texto, ou até mesmo você escrevendo uma carta de fato. Me vem isso. Finalizando algo, pode ser um relacionamento, pode ser aqui um trabalho, vocês se demitindo aqui de algum lugar. Mas eu não tô vendo que é como se de alguma forma vocês estão sendo muito intuídos a mudarem tudo aqui. Pode ser até uma coisa de escrever um adeus. E a questão da viagem para alguns de vocês tem a ver muito aqui com lugares que tem bastante água. Pode ser um lugar que tenha praia, cachoeira. E para outros é bem isso que eu tô falando, essa questão de que tem muita coisa aqui no inconsciente de vocês que vai ser remexido porque tem coisa que vocês estão adiando há muito tempo. E parece que esses sinais, essas mensagens aqui, ou essas coisas que têm acontecido com vocês, é só o começo. Vamos clarificar com o tarô. Clarifica para mim a lua. Se eu não me engano, falei sobre isso na leitura de Áries, essa coisa de voltar para casa e de viagens também. Clarifica a lua. O sol. Mais uma, a lua. 8 de espadas. O que eu percebo, vocês meio que aqui estão vivendo as coisas do jeito que dá, tá? Então, por exemplo, eu tô nesse trabalho aqui, eu não tô me sentindo satisfeito, não tô me sentindo bem, não era isso que eu queria estar vivendo, mas eu tô aqui porque é o que eu tenho para hoje. Pode ser até mesmo uma questão de relacionamento, vocês se sentem muito aquela coisa, não é tanto uma zona de conforto, mas é aquela aceitação, e não é uma aceitação muito legal aqui, tá? Então, tá, eu tô nesse ambiente de trabalho, eu tô aqui nesse relacionamento, não tem muito que eu possa fazer, então eu aceito isso pra passar os dias e alguma coisa aqui ser resolvida até que eu consiga sair. Só que você é aquela carta. Você não tá sozinho.
Você não tá sozinha. Só que você acha que as coisas são muito práticas aqui com essa carta da árvore. Então, por exemplo, se eu tenho que sair desse emprego porque, cara, eu não tô me sentindo satisfeito aqui. Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso arrumar um outro emprego. Eu preciso aqui de dinheiro. Então, vocês levam as coisas muito para uma coisa prática, de uma maneira muito prática de pensar. E não é errado, mas aqui parece que é isso daqui que tá te prendendo. Achar que você não pode isso, que você não pode aquilo. E aqui tá falando que você pode sim. E é dessa intuição, dessa mediunidade, dessa espiritualidade de vocês que vem essa resposta. E não adianta vir aqui ficar perguntando detalhes ou falando isso e aquilo. Gente, a espiritualidade, ela é sutil. Ela nunca vai deixar tudo tão escancarado para você. Porque não é assim que funciona. Tá? Clarifica a carta. Ás de ouros, a carta, e o carro. Vocês vão ter aqui uma decisão, assim, muito forte, porque esse Ás de ouros aqui vem a partir do momento que vocês encerram alguma coisa, mas é encerrar dentro de vocês, tipo assim, eu entendi que eu não preciso mais manter isso daqui na minha vida, eu entendi que eu não preciso mais manter essa pessoa na minha vida, ou esse pensamento aqui dentro de mim. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vive, por exemplo, quando se trata de relacionamentos, a gente acha que a gente vive relacionamentos tóxicos porque as pessoas são tóxicas, mas a gente esquece que muitas vezes a gente é tóxico com nós mesmos. O 8 de espadas aqui é uma carta que eu sinto que fala muito sobre isso. Do quanto a gente pode ser tóxico com nós mesmos por conta da forma que a gente se prende, da forma que a gente pensa e se prende. Entendem? Principalmente quando se trata de limitações. Então eu tô sentindo que assim, pode ser que muitos de vocês só tá começando com esses sinais, com essas coisas meio esquisitas aqui, mas isso vai indo percorrendo. Vocês podem começar a ter muitos sonhos com viagens, com mar aqui. Aqui tá pedindo uma limpeza também na casa de vocês, mas tá pedindo mais para vocês se conectarem a algumas raízes que são importantes. Não para que vocês se aterrem tanto a isso, mas para que vocês aqui percebam que tem coisa que precisa ser cortada, tá? Seja aqui uma forma de pensar que você tem sobre você mesmo, sobre a vida, o jeito que as coisas acontecem, seja sobre pessoas, familiares, relacionamentos, seja sobre um medo de você ir pro teu espiritual de uma forma mais profunda, porque aqui tem gente que tem muita mediunidade, só que tem um medo de olhar para isso achando que a maioria das coisas que são desconhecidas é ruim, e não é. Então esse carro aqui tá falando sobre isso, sobre os posicionamentos e as decisões que vocês vão ter a partir de agora, principalmente quando vocês aqui tiverem essa oportunidade. O que é esse Ás de Ouros? Quatro de ouros, Ás de ouros, Valete de espadas. Sabe o que eu sinto? Tem gente aqui que tá adiando tomar uma decisão, principalmente quando se trata de términos, tá? Términos, eu não tô falando só de relacionamento, mas de fins. Porque é meio que assim, eu só vou me mudar desse lugar quando eu tiver um dinheiro. Eu só vou sair desse emprego quando eu tiver outro. E essa oportunidade aqui é como se eles estivessem falando que, na verdade, ela só vem quando vocês saem daquilo que vocês acham que tem como segurança e tem essa bravura aqui de arriscar. Tá falando muito sobre arriscar aqui com esse pajem de espadas. Uma energia um pouco de
de rebeldia, um pouco assim, de grito de coragem mesmo. Tá pedindo para vocês arriscarem aqui. O que mais que vem na energia dos capricornianos? E aqui vem muito uma coisa, aceitem o risco, que lá na frente isso daqui vai valer a pena. E caiu. Rei de paus. Esse rei de paus aqui vem muito com uma coisa de recomeçar do zero. Seja aqui através de uma viagem, de uma mudança, seja aqui através de uma maneira diferente de vocês pensarem, porque o rei de paus ele também fala muito dessa coisa espiritual, desse poder, dessa magia aqui mesmo dentro de vocês. E tem uma coisa de recomeço. Eu vou olhar para as coisas de uma forma mais ampla, sabe? Como um todo. E não só nesse 8 de espadas, de ver as coisas de uma forma limitada. E eu gosto muito desse 8 de espadas, porque aqui tem um passarinho, né? Para lembrar que mesmo quando a gente acha que não tem, sabe, não tem nenhum outro caminho, não tem nenhuma válvula aqui de escape, não tem uma saída sobre as coisas, é para lembrar que a gente não tá sozinho. Tá, o que mais aqui? A torre e o louco. Bastante energia de Sagitário, Leão, principalmente aqui, Câncer e Escorpião. O que eu sinto aqui, essa torre e essa carta aqui do louco vem com essa coisa de renovação e de libertação para a maioria de vocês, tá? E eu vou falar a mesma coisa que eu falei na leitura de Touro. Não é como se a vida aqui viesse trazendo essa torre para vocês. São vocês que fazem essa torre cair pela decisão, pela escolha de vocês, de traçar aqui uma rota diferente, sabe? De virar a chave. Não é como se tudo tivesse à mercê do universo para vocês. É a atitude de vocês, é o sinal de vocês aqui para atender esse chamado que de fato vai fazer as coisas se desconstruírem. E eu tô sentindo essa torre que ela vem aqui não só sobre coisas externas acontecendo, mas de vocês de fato arriscando uma coisa nova, um caminho novo. É uma coisa de sentir, é uma coisa de pensar também. E engraçado que aqui tem o navio. E também vem a carta do navio, né? Então pode ser que até para vocês uma viagem aqui já ia trazer essa energia de renovação, de libertação e de ver as coisas de uma maneira diferente. Tá? Vamos ver o que mais aqui com os sussurros de Ganesha. O que mais para os capricornianos? O que mais aqui? Sustento. Carta 7 aqui. E aqui tá falando muito sobre essa questão de prosperidade para vocês, do que vem nesse novo caminho, tá? E aqui no fundo do deck, compreensão. Mas assim que essa carta da compreensão, ela tá falando muito mais sobre vocês. O que eu tava falando de muitas vezes a gente ter um relacionamento tóxico com nós mesmos e a pessoa que a gente mais precisa compreender é a gente. E a gente foge disso. Então aqui tá falando sobre isso, tá? Capricórnio, é isso que eu vejo para vocês. Espero que essa leitura tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!